Boa tarde, garotada do 9º ano, garotada esperta que está aí ligada no aplicativo do Centro de Mídias, na TV Cultura, nas outras redes sociais. Uma boa tarde para os professores, parceiros e guerreiros que também estão aí no chatinho, estimulando essa garotada a continuar a estudando e a desenvolvendo as habilidades. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de Ciências Humanas, e nós iremos dar continuidade a esse processo de revisão, recuperação, retomada das atividades que estamos trabalhando aí com vocês durante primeiro, segundo e terceiro bimestre. Lembrando que no chatinho os professores irão recolher as atividades dos estudantes, as respostas que os estudantes nos trazem, coloque o nome do estudante, a sala que ele é, para nós aqui também abrilhantarmos a atitude historiadora dos nossos estudantes. Hoje, estamos trabalhando essas habilidades de retomada de conteúdo. Já entraremos no quarto bimestre em História, mas nós estamos aí finalizando esse processo de retomada, recuperação, aprofundamento das habilidades. Hoje, o tema da aula será... Na tela. O tema da aula será hoje o processo de urbanização no Brasil. Nós trabalhamos essa habilidade e iremos olhar um pouco aí para São Paulo e o Rio de Janeiro. Esse é o nosso tema da aula de hoje. As habilidades que nós iremos trabalhar está aí. Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar as suas contradições e impactos nas regiões, onde esse processo de urbanização foi alvo aí de projeto político, social, desenvolvido principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Nós teremos como habilidade, como objetivo, analisar os acontecimentos históricos relacionados à implantação da República no Brasil, compreender o processo de urbanização do Brasil com um olhar para São Paulo e Rio de Janeiro e identificar e analisar as principais características das contradições sociais que surgiram nesse processo de urbanização. E para introduzirmos a nossa aula, como sempre, nós trabalhamos aquela questão disparadora, que eu já vou aqui colocar a questão disparadora, que é aquela questão em que o estudante ele desenvolve a sua problemática questionadora. Então, na tela nós temos a seguinte pergunta: como você explicaria a seguinte pergunta? O que é e como ocorre uma urbanização? O que é e como ocorre uma urbanização? Pegue as respostas dos estudantes, coloque para nós, estudantes, dedinho no teclado, digita, contextualiza, participe da aula. Em 2 minutos nós já voltamos.
voltamos para a interação. Os professores estão aqui participando da interação, motivando essa garotada a continuar estudando. Vamos pegar aqui algumas respostas. A professora Maria está nos desejando uma boa tarde. Boa tarde, professora Maria. Tenha também uma excelente aula junto com os estudantes. Olha que legal. Vamos voltar aqui, vamos subir aqui no chat e vamos pegar algumas respostas interessantes que os estudantes estão colocando. Vamos lá? Agora tem um delay aqui agora no chatinho, e aí algumas respostas começam a chegar após o tempo da interação. Então vamos lá. Professora Sônia, ela diz, a urbanização ocorre quando acontece um crescimento de uma cidade, que gera um grande número de pessoas em um só lugar. Às vezes ocorre pela falta de empregos em sua cidade natal, ou por uma mudança de vida, escreve o Davi, do 9º ano A. Olha que legal, né? A professora Sônia, né? Maximiano, está colocando aqui, transcrevendo a resposta do Davi. Vamos ver outra resposta aqui que os estudantes estão colocando. Professor Hélio, né, que é o professor coordenador de área e professor na escola Sônia de Mogi Guaçu. Está desde manhã participando das aulas junto com os estudantes. Professor Hélio, muito legal pela sua participação. Ele diz, o Vinícius, né, ele transcreve a resposta do Vinícius, que ele diz, é quando uma cidade rural, sem muitos prédios e comércios, começa a crescer. Ela começa a virar uma cidade grande, possuindo grandes comércios, shoppings, prédios, etc. Davi escreve que a urbanização cresce quando acontece o crescimento das populações, das cidades, e aí vai mudando, né, o espaço, as características, a cultura, tudo vai mudando. Mas algo bem interessante é que nas cidades, nesse processo de urbanização, também vai ocorrer aí contradições dentro aí desse aglomerado social. E essas contradições, elas vão ser chamadas aí de problemas sociais, né, que é o alvo de diversas políticas públicas para poder fazer aí a equidade dentro da cidade, principalmente com o plano diretor. Toda cidade tem um plano diretor. Vamos então voltar aqui na lousa, deixa eu levantar aqui da interação. Nós estamos aqui com a questão disparadora, vamos passar essa questão porque os estudantes já responderam de maneira brilhante. Aqui na tela nós vamos iniciar agora, contextualizando a partir da República Oligárquica. Nós trabalhamos um pouco aí na aula passada a proclamação da República, né, a República da Espada, né, e a República Oligárquica. A República Oligárquica, ela é conhecida como a República do Café com Leite. Nós vamos ter aí o primeiro presidente, é o Prudente de Moraes. Depois nós teremos aí no último, né, praticamente aí representante dessa política da República Velha, que é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, ele vai se inserir dentro desse contexto da República Velha como, vamos dizer assim, como um furo. Ele vai entrar para poder quebrar aquela estrutura do bate-volta São Paulo e Minas no governo do país. O presidente é o Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista. Ele vai indicar o Júlio Prestes como candidato num período onde deveria ser o Partido Republicano Mineiro que assumiria o país. Isso vai gerar aí uma grande confusão política. O Rio Grande do Sul vai entrar aí com a Aliança Liberal, que vai fazer oposição ao Júlio Prestes, e isso vai culminar lá na morte, no assassinato do vice-presidente do Getúlio Vargas, né, que vai entrar como candidato de presidente do Brasil, dentro aí dessa polêmica do café com leite. Então, a Aliança Liberal, junto aí com o Getúlio Vargas, eles entram na disputa para poder quebrar essa estrutura, mas o seu vice, João Pessoa, é morto. Isso vai desencadear conflitos
e a Revolução de 30, que é o golpe de Getúlio Vargas. Então, voltando na tela mais uma vez, a República Oligárquica tem o seu início aí em 1894 com Prudente de Moraes, e o último representante candidato que foi nos votos eleito, né, que foi recebido aí com grande alvoroço na Estação da Luz em São Paulo, mas que não assumiu o poder porque o presidente Washington Luiz é deposto com o golpe de 1930. Como característica da República Oligárquica, nós vamos ter o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Esses três pontos aí ao lado vai indicar as principais características aí da política da República Oligárquica, da segunda fase aí da República Velha, ok? Nós vamos destrinchar aí algumas dessas características durante a aula, ok? A República e o coronelismo. Essa foi uma atividade que não deu tempo de nós realizarmos na aula passada, então nós vamos realizar agora essa atividade fazendo a leitura do texto. Eu vou ler daqui, vocês irão ler daí, mas todos nós iremos ler o texto. A República e o coronelismo. O regime republicano não significou uma participação popular efetiva e muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Ao contrário, durante a Primeira República, também conhecida como a República Velha, o sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais, aí São Paulo e Minas, cujos interesses prevaleciam no cenário político e econômico de seus respectivos estados. Na Constituição de 1891, apenas os homens com mais de 21 anos e alfabetizados votavam. O voto era restrito a uma pequena parte da população. E somado a isso, as fraudes sobre os resultados eleitorais eram constantes. Esse sistema garantia a manutenção das oligarquias cafeeiras no poder, intermediadas, nada mais, nada menos, pelos coronéis, que eram os fazendeiros de grande prestígio, né, na região, que com a intervenção na política regional e local, conseguiam os votos necessários aos oligarcas com a troca de favores ou por meio até de ameaças. Então, antes de nós retornarmos à atividade, vamos voltar aqui para o professor contextualizar o texto para vocês então responderem. Então, vamos lá. Como funcionava o coronelismo, né? Que é uma dessas características aí da República Velha. O candidato a presidente da República de Minas ou São Paulo entrava aí com troca de favores com os governadores dos estados, e os governadores dos estados entravam aí em acordos ou barganha política com os coronéis, que eram fazendeiros de prestígio social, né? É aquele homem que passa e todo olha o coronel passando, olha lá o coronel, bom dia coronel, né? Ou como dizia meu avô, seu coroné. Então, esses homens, eles tinham influência na população local. Portanto, os governadores, eles faziam arranjos com os coronéis, e os coronéis faziam arranjos com as pessoas mais simples, e muitas vezes esses arranjos eram realizados de maneira forçada. O voto naquela época não tinha toda a tecnologia de hoje, muitas vezes o coronel estava ali na urna para ver lá, né, o seu doutor estava lá
na urna para ver, né, o camponês, o operário, o seu empregado, o povo está votando, e assim se garantia os votos necessários para se eleger, né, aquele candidato a presidente da República Velha do Brasil. Então, nós vamos ter dentro dessa república oligárquica 3 características: a política dos governadores, o coronelismo e o voto de cabresto. Era como que se a população fosse tratada de uma maneira como que se eles não tivessem a consciência política necessária para exercer o direito constitucional do voto. Então, havia toda esses esquemas para poder aqueles lá em cima se manterem no poder, né? Haviam essas relações de poder dentro desse contexto. Então, nós iremos agora para a atividade está na lousa. Vamos então olhar aqui, vou ficar do ladinho aqui para poder pegar a atividade. Vamos lá? Qual é a atividade que nós vamos passar? Se você fosse presidente ou governador, o que você faria para corrigir eticamente esse problema do voto de cabresto? Olha a pergunta que o professor está fazendo. É para você, estudante do 9º ano, que já está nessa transição para o 1º ano do ensino médio, né? Que é o ano que vem. Vamos lá, eu vou ler junto com vocês, na tela. Se você fosse presidente ou governador, o que você faria para corrigir eticamente esse problema do voto de cabresto? Bomba o chat aí com as suas respostas, de maneira educada e comprometida. Os professores irão recolher as respostas de vocês e nós voltamos em 3 minutos. Participe!
Voltamos para a interação, vamos ver aqui, agora teve uma intensidade nas respostas, a galera quer intervir mesmo aí nessa questão do voto de cabresto na República Velha. Parabéns aí para a garotada, isso aí, nós já estamos passando, mas a garotada é a resistência. Vamos lá, professora Maria diz: iria punir os coronéis, né? A resposta da aluna Ana Carolina, da Escola Estadual Professora Maria do Carmo de Godoy Ramos, em Serra Negra. O professor Omar Demetrios, lá da Escola La Torre, em Osasco, Jardim das Flores, né, traz a resposta da Natália e do Vitor, do 9º A, que responderam: colocaria todos para responder na justiça. Olha, então é necessário o quê? Que os legisladores, eles criam leis que propiciem essa abertura jurídica, ok? Então, vocês aí são os estudantes que estão fazendo a diferença, são protagonistas dessa história e vocês podem no futuro aí se candidatar aos cargos públicos para poder aí também fazer a diferença, ok? Vamos lá? Vamos pegar aqui mais uma resposta. Professora Lília traz a resposta do Gustavo Gabriel, do 9º ano A, da Escola Altamir, em Sorocaba. Diz assim: se eu fosse o presidente, eu criaria o voto secreto e traria o direito de voto para todos, tornando universal por direito. Vejam só como a garotada está ligada aí nesse protagonismo social. Então, é isso mesmo que eu disse no meu argumento anterior. Nós já estamos passando, mas vocês, garotada, vocês são a resistência e vocês são também os protagonistas de uma nova história. Mas se continuarem estudando, ok? O estudo é como plantar. Você tem que plantar, você tem que cuidar da planta e você lá na frente vai colher os frutos de todo o seu trabalho. Então, parabéns para a garotada que respondeu corretamente a pergunta, ok? Vamos então trocar de tela e vamos ver aí essa questão da urbanização no Brasil com o processo de imigração que vai acontecer na segunda década do século XIX, principalmente após a abertura dos portos, diga-se de passagem, para a amiga Inglaterra, quando o rei de Portugal veio com toda a sua comitiva para o Brasil. Então, começa-se a estimular a vinda dos emigrantes para as terras brasileiras. Isso vai ter algumas etapas e também vai ter alguns interesses. Então, o processo de imigração no Brasil no final do século XIX e durante o século XX teve várias etapas. Teremos a colonização agrícola, né, de pequena propriedade familiar, né, o colonato, e teremos também aí a composição de uma mão de obra assalariada para o plantio e a colheita de café. Então, a pequena propriedade familiar eram terras que eram doadas, essas famílias, elas produziam na terra, construíam a sua vida na terra, mas a terra não era propriamente deles, né? Pertencia ao Estado. E também nós vamos ter aí a ideia de uma composição de mão de obra assalariada, principalmente após a abolição dos escravos, e os imigrantes, eles chegam ao país buscando novas formas de trabalho, melhores condições de vida, e eles vão se deparar aí com esse cenário da agricultura, do plantio, da colheita, do café. É claro que para abrigar, né, essa massa de pessoas que está chegando nos navios que estão aportando nos portos brasileiros, é necessário aí uma ampliação, né, da infraestrutura, principalmente nas áreas urbanas, a expansão do comércio e o crescimento da oportunidade de empregos. Então, os imigrantes começam a chegar no Brasil, começam a trazer suas cores, começam a trazer sua cultura, os seus sabores e vão aí formando um grupo social que vai colaborar aí com
o crescimento do país em todas as suas instâncias, e mais nesse momento histórico, eles estão chegando aí para poder buscar melhores condições de vida. Lembrando que século XIX, né, a Europa está passando por muitas batalhas, por muitos conflitos, e a Europa sempre teve muitos conflitos, então esses imigrantes veem nas terras brasileiras uma oportunidade de paz, trabalho e também prosperidade, ok? Então, fica na tela registrado aí a imigração, os imigrantes que estão chegando nas terras brasileiras aí na segunda metade do século XIX e também durante o século XX. A imagem que vocês estão vendo é uma imagem aí que mostra imigrantes de 1904, começo do século XX. Ok? Vamos então passar aqui a tela e vamos ver algumas imagens importantes no que diz respeito à urbanização no Brasil. Nós vamos ter uma ideia aí, um ideário, né, francês, né, de urbanização, e também nós vamos ter muita arquitetura inglesa também que está se instalando. Então, nós vemos aí do seu lado esquerdo a Estação da Luz, né, a Estação da Luz no começo do século XX, 1900, e você vai ter também aí o Largo de São Bento, né, em São Paulo, aí com os seus comércios, com o bonde, né, é a época dos bondes, mas também essa arquitetura europeia que está se desenhando nas áreas urbanas do Brasil. Então, a urbanização do Brasil, ela vai ocorrer em paralelo aí com a vida rural, com o plantio do café, com a vinda dos imigrantes. Nós vamos ter aí dois espaços que estão se desenvolvendo. O espaço rural, com os cafeicultores de café, e também o espaço urbano, onde vai surgir aí uma pequena classe média de comerciantes que vão, aos poucos, dando novas cores e tendo novas influências também aí dentro da sociedade, ok? Deu para pegar? Vamos então? Olha só a outra imagem, né? Nós vimos aí, ali na imagem anterior, São Paulo, né? A área urbana de São Paulo. E nós temos aí em 1900, olha só como que era a Avenida Paulista. A Avenida Paulista era uma avenida de casarões, de barões do café. E aí nós vamos ter duas vistas, né, da Avenida Paulista. A mais interessante aí é a imagem do lado direito, aonde você está vendo a cidade toda arvorejada, ok? Isso com o tempo, com o processo de urbanização, vai dar uma nova paisagem para a região, embora em muitos lugares de São Paulo nós conseguimos ver ainda o que sobrou dos grandes casarões daquele período, ok? Deu para compreender? Então, nós temos aí, aliado ao mundo agrário, ao mundo rural, a colheita de café, nós vamos ter também o progresso do ponto de vista urbano, ok? Vamos então focar aqui na lousa e vamos dar continuidade ao nosso passeio histórico pela urbanização no Brasil. Nós vamos ter problemas relacionados ao processo de urbanização. Foi isso que vocês responderam lá na questão disparadora, no começo da aula, o que é e como ocorre uma urbanização. Crescimento das grandes cidades, atrativos, meios de transporte, de locomoção urbana. E aqui nós vamos ter um contraste. Esse é um exemplo do contraste, né? Do lado esquerdo, nós vamos ter a avenida no Rio de Janeiro, com o Teatro Municipal. Após as reformas urbanas no início do século XX, né, as ruas que vão se enlarguecendo, essa estrutura arquitetônica europeia que está se erguendo, e do lado esquerdo, do lado direito, nós vamos ter os primeiros subúrbios, né? Na verdade, um cortiço que se ergue no Rio de Janeiro, principalmente aí de pessoas que estão vindo
de outros países, imigrantes que estão vindo de outros países e que eles não encontram vamos dizer assim, uma estrutura mais adequada para poder os acolher. Então, eles vão criando esses cortiços, né? Eles vão acolhendo aqueles que vão chegando e essa estrutura ela vai crescendo. E nesse período trouxe alguns problemas sanitários devido à ausência, né, vamos dizer assim, de estruturas sanitaristas naquele momento. Mas a imagem ela vai nos denotar o quê? Aquilo que vocês responderam no começo. Vamos colocar mais uma vez? As contradições, os contrastes que existem no processo de urbanização, e isso quando você passa aqui nas marginais, né, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, você também vê aí esse contraste, quando você anda pela cidade, você consegue ver o contraste social que existe, né, com esse processo de urbanização, ok? Então nós temos aí alguma atividade para nós realizarmos, é um texto que nós vamos fazer, vamos ler, eu vou ler daqui, vocês vão ler daí. Em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à estação ferroviária central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como Cabeça de Porco, aquele da imagem que nós vimos, fazendo referência ao adorno que havia no portal de entrada, a escultura da cabeça de um suíno. Tornando-se a única opção de moradia para os mais pobres no centro da cidade, apenas esse cortiço chegou a abrigar entre 2.000 e 4.000 pessoas, né, moradores, à época. Iniciou-se um projeto de urbanização das cidades com influência direta da Europa, principalmente o modelo de Paris, com as construções das largas avenidas, ruas e calçadas, para adequar o Rio de Janeiro aos modelos da Belle Époque Française de Urbanisation. O prefeito da cidade, Cândido Barata Ribeiro, realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco. Após a sua demolição, uma parte dos seus moradores migrou para o Morro da Providência, que fica próximo ao local, fundando assim a primeira favela, ok? Então, dedução. O que poderia ter causado o surgimento de cortiços e favelas no processo de urbanização do Brasil? É uma dedução que vocês vão fazer ao ter lido o texto. O que poderia ter causado o surgimento de cortiços e favelas no processo de urbanização do Brasil? Nós voltamos em 2 minutos. Participe.
voltamos para a interação. Vamos pegar aqui a professora Ana Maria, da PEI Fernando Nobre Cotia. Ela traz a resposta do aluno Rafael e diz assim: a falta de moradias, a falta de emprego, pois sem emprego as pessoas não teriam dinheiro para pagarem uma casa. Professora Cristiane vai dizer reformas das regiões centrais, expulsão das camadas mais pobres da sociedade, das regiões centrais, sem um planejamento urbano. Verdade, né? O professor José diz que tem um ótimo livro sobre a cabeça de porco, que se chama Cidade Febril. Fica aí a dica de leitura para os profs e os estudantes. E a professora Marta diz urbanização acelerada e sem planejamento. Ela traz a resposta do Diego, do 9º ano C da Escola Estadual José Zanovelli. Todas essas causas fazem parte aí desse surgimento dos cortiços e favelas em São Paulo e no Rio. Então, depois os estudantes, vocês podem pesquisar sobre o que é um plano diretor, né? Existem algumas legislações importantes que equilibram aí o crescimento urbano da cidade e vocês estão plenamente corretos naquilo que vocês estão falando. Falta de planejamento, crescimento desorganizado, uma preocupação maior aí com a questão da estética para receber os estrangeiros e menos com a questão social, de reformas importantes. Então, a galera aí está indo no caminho certo, ok? A aula já está praticamente no fim. Nós iremos fazer uma pequena leitura de um texto que é muito importante para nós vermos aí essa questão da contradição. Vamos lá? Vamos fazer a leitura rapidinho. Há pelas ruas damas elegantes com sedas e brocados, evitando a custo que a lama ou o pólis empane o brilho do vestido. Há operários de tamancos, há mulheres de chita. Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes. As casas de cômodos constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas, e os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses caixotinhos humanos, é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com o rigor londrino. Não se pode imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes de repartições contínuos de escritos, podemos deparar velhas fabricantes de rendas de bilros, compradores de garrafas vazias, castadores de gatos, cães e galos, mandigueiros, catadores de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que a nossa pequena e grande burguesia não pode adivinhar. Então, fica esse texto aqui, bem interessante, depois vocês podem retirar os excertos, é um texto do livro, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e muito interessante esse livro, quem puder ler, que mostra as contradições aí da urbanidade. Para nós encerrarmos a nossa aula, nós iremos fazer aqui as atividades complementares, na tela as atividades complementares, para que os estudantes possam estudar. Então, as atividades complementares para casa, temas: urbanização e desigualdade social no Brasil, urbanização e arquitetura europeia no Brasil, vamos lá? Reformas sanitárias no Rio de Janeiro, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses temas, né? Cada estudante pode pegar um tema, e aí vocês poderão criar um podcast de até 2 minutos, ou a criação de um vídeo de até 2 minutos sem imagens. Vocês podem colocar animações, mas não coloquem imagens da internet por causa dos direitos autorais. Nosso tempo está esgotado, contemplamos a habilidade de hoje, avalie a nossa aula no final e, gente, até a próxima aula e nos mande os trabalhos. Tchau! Bruno, cadê você? Aqui onde? Aqui.
aqui no chat do Centro de Mídias. Danadinho, me enganou de novo. Não, mas eu tô falando sério. Sabe aquele chat das aulas onde tá todo mundo sempre junto comentando? Claro que eu sei, um montão de mensagens ao mesmo tempo, às vezes a gente até fica meio perdido, né? Pois é, agora os chats nos aplicativos são divididos pelas séries e anos de cada escola e não mais para todos os alunos em cada canal. Então, peraí, isso quer dizer que o aluno interage apenas com o colega e o professor da própria escola? Exatamente, Estela. Todo mundo vai sair ganhando com essa mudança. É verdade, fora que a moderação das mensagens vai ficar bem mais eficiente. E os alunos vão interagir com os professores e os colegas que já conhecem. Esse é um bom jeito de ficar perto dos amigos da escola, né? Já que nem todo mundo tá voltando às atividades presenciais. Ah, tem um recado também para os profissionais. O chat durante as aulas no aplicativo para toda a rede continua valendo como a comunicação de vocês. E os professores podem mandar as perguntas dos alunos para os professores que estão lá no estúdio. Ah, mas para os alunos só valem os chats dos anos e das séries de cada escola, tá? E é por lá que eles vão bater aquele papo com vocês e com os colegas. Vai ser bom para todo mundo. Olha, vou adorar fazer parte desse chat. Pessoal, agora as aulas do Centro de Mídias têm mais essa vantagem. Bora reencontrar os amigos? Agora!